Jefferson Botelho, Barba, se o Bitcoin é descentralizado e imutável, como um grupo de pessoas consegue decidir o futuro dela por um tal de fork? Primeira pergunta. Primeira pergunta, duas coisas que eu tenho que falar sobre isso. Segunda pergunta, se os governos forem a maioria, não podem fazer um fork e ditar as regras? Cara, eu vou emendar essa última pergunta na primeira, tá? Primeira coisa, se o Bitcoin é descentralizado e imutável, como é que um grupo de pessoas consegue decidir o futuro? Cara, esse é o grande legal da blockchain. A blockchain ela não tem um dono, correto? Obviamente, e aí vamos fazer uma exceção, eu nem quero entrar em muito detalhe, existem as blockchains que eles chamam de blockchains permissionadas, né? On ledger permissionado e tal, que na verdade eles chamam de blockchain, mas é um banco de dados onde players que fazem aquela blockchain escolhem quem valida, quem minera, quem transaciona, quem vê a informação, etc. Mas não é disso que a gente tá falando. Estamos falando de blockchain pública, por exemplo, como o blockchain, a blockchain do Bitcoin. Qualquer pessoa pode entrar, né? E esse é o grande legal. Qualquer pessoa pode pegar o Bitcoin, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e criar um novo Bitcoin. Olha que foda isso. Aí a tua cabeça agora entrou em parafuso. Fala assim, peraí, Felipe. Então, o Bitcoin não tem valor. Se toda e qualquer pessoa pode fazer uma cópia do Bitcoin, cara, o Bitcoin não tem valor. É aí que tá o grande valor. Porque cópias do Bitcoin já existiram na casa de centenas, talvez até milhares de pessoas que quiseram fazer uma cópia do Bitcoin e fizeram uma cópia do Bitcoin, deram Ctrl+C, Ctrl+V. Qual, por exemplo, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin SV, Bitcoin ABC, só para lembrar os mais recentes aí, os mais hypados aí que tivemos. Cara, qualquer pessoa pode fazer um fork do Bitcoin. O que é o tal do fork? Cara, vem da palavra em inglês, né? Em inglês, garfo, né? O que é um garfo? Imagina que você tem aquele garfo, né? Vamos falar um garfo de 2, vai? Você tem uma rede que ela pode ser splitada. Então você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e você cria uma cópia daquela rede. Qual que é o grande legal disso? O legal é que as pessoas vão escolher se aquele Bitcoin é de verdade, se aquele Bitcoin é de mentira. Então, no final das contas, quem decide os rumos do Bitcoin é a comunidade como um todo. Mesmo que eu, Felipe, não tenha possibilidade de apresentar um BIP, BIP, né? Um Bitcoin Improvement Proposal, uma proposta de melhoria para o Bitcoin. Mesmo que eu, Felipe, não esteja como dev do Bitcoin Core. E que no final das contas, quem vai decidir sou eu, somos nós. Se aquilo tá legal ou se aquilo não tá legal pro Bitcoin. Então você tem uma bifurcação, que são os forks, né? Você bifurca a parada, né? Hard fork, soft fork e tal. Você consegue fazer agora. Não é à toa que você pega, por exemplo, a rede Ethereum, né? Se você pegar, por exemplo, a rede Ethereum, cara, tem milhares de forks do Ethereum. Então, você tem o Ethereum, você tem o Ethereum Classic, você tem a rede Base, a rede Binance, a rede Arbitrum, a rede Optimism. São todos forks. Os caras pegaram um conto. Na verdade, temos umas outras coisas aí, mas é tudo Ctrl+C, Ctrl+V. O cara pegou aquela blockchain, aquele conjunto de regras e fez uma nova. As pessoas estão decidindo usar? Algumas pessoas estão usando uma rede Base, uma rede Ethereum, uma rede Arbitrum, etc. Mas tem muita blockchain que é Ctrl+C, Ctrl+V que não tem uso. O próprio Bitcoin Cash, quando veio ali a partir do Segwit, né, em 2017, nós tínhamos a rede do Bitcoin, foram lá copiar a rede do Bitcoin e fizeram o tal do Bitcoin Cash. Teve gente que achou, gente importante do mercado, por exemplo, Daniel Fraga, né? Esse cara achou que o Bitcoin Cash seria de fato a visão de Satoshi, que seria melhor do que o Bitcoin. E dizem que ele vendeu, eu não acredito que ele tenha vendido tudo, mas dizem que ele trocou boa parte dos seus Bitcoin por Bitcoin Cash. E se provou que não era o Bitcoin real. O Bitcoin real é o Bitcoin Core que a gente conhece. Então, veja, os governos podem dominar a rede? A rede que nós temos do Bitcoin hoje não consegue. Mas eles podem dar um Ctrl+C, Ctrl+V e fazer a própria rede? Pode. O que vai ter adesão são as pessoas. O que vai dar adesão são as pessoas. Logo, se eu não usar, se você não usar, se ninguém usar, cara, o governo tem, ou uma empresa tem uma blockchain que ninguém usa. E tá aos montes assim, tá? Você tem dezenas de criptomoedas que ninguém usa. Criptomoedas ou redes que ninguém usa. Né? Então, o grande lance, cara, é que a gente precisa entender é que o Bitcoin, ele não é uma blockchain, ele não é uma criptomoeda, ele não é uma rede. O Bitcoin é uma ideia, cara. O Bitcoin é uma ideia, entenda isso. O Bitcoin é uma ideia. Qual é a ideia? A ideia da descentralização. A ideia do afastamento de um terceiro.
Ou seja, eu não preciso de um banco, do banqueiro, de um banco central, de uma corretora para fazer uma transação eu para você, você para mim. Eu vou lá e utilizo a rede. A rede é o próprio, com muitas aspas, né, terceiro aqui para a gente fazer uma transação. Na verdade, ela é infraestrutura para eu fazer essa transação, né? Então, cara, essa é a grande ideia por trás da cripto. É ser uma ideia, né? Então, vamos supor que amanhã o Bitcoin seja ultrapassado por qualquer motivo, não me importa qual. Cara, a ideia da descentralização, a ideia do dinheiro digitalizado sem intermediário, um dinheiro público e ao mesmo tempo privado, né? Ou seja, não vem através de uma empresa ou de um estado, e ele é público, qualquer pessoa pode acessar, privado, porque a gente não tem, não é de uma empresa ou não é de um governo. Cara, essa é a ideia do Bitcoin. Então vamos supor que agora o Bitcoin comece a ser comprado por governos. O que o governo pode fazer? Ele pode ter a centralização da custódia. Então ele pode ter mais Bitcoin do que eu, pode ter mais Bitcoin do que você, pode ter mais Bitcoin do que nós dois somados. Mas ele não consegue alterar a rede. Porque se ele alterar a rede, a gente simplesmente consegue fazer dali para frente uma nova rede, caso a gente não goste dos rumos que o Bitcoin tenha se tomado. Veja, eu tô criando espantalhos, tá? Onde o governo faça a sua própria blockchain ou domine o Bitcoin Core e tal. Tô criando espantalhos, não acho que é o que vai acontecer. Mas se acontecer, cara, o Bitcoin é a ideia. É a ideia da descentralização, é a ideia do afastamento do político, do banco central, do banco, né? Então essa é a grande ideia. Agora, os governos podem começar a minerar Bitcoin? Pode. El Salvador tá minerando Bitcoin, com aquela energia geotérmica, né? Vem dos vulcões lá e tal. O governo de Butão tá minerando Bitcoin também. Tem uma planta inteira de mineração e aparentemente muito rentável, né? É o que se diz por aí. Oficialmente rentável. Mas ele pode dominar a rede? Não, cara, não pode. Mas se todos eles quiserem dominar a rede e botar máquina, cara, eles vão minerar o dinheiro deles. A gente vai migrar para uma nova versão, que é as pessoas que escolhem. Não é o Estado. Esse que é o grande legal do Bitcoin. E os governos já entenderam isso. Eles já entenderam que eles não podem dominar a rede. Eles já entenderam que eles não podem ter controle sobre a rede. O que eles podem fazer é ir lá no mercado e comprar. Ou confiscar, como o governo americano faz, e obviamente outros governos, né? Mas dominar a rede, cara, eles já entenderam que se inclusive eles dominarem a rede, tipo assim, ó, vamos pegar todos os mineradores agora e vamos sequestrar as máquinas deles. Vamos lá na planta de mineração e vamos sequestrar. Agora é nosso. Pronto, criamos uma lei aqui que agora é nosso. Cara, a galera vai migrar para um outro Bitcoin. E é simples assim, cara. Da mesma forma que a gente migrou do dinheiro fiduciário pro Bitcoin, a gente muda do Bitcoin pro Bitcoin 2, por exemplo. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer ou que tem alguma conversa para acontecer, mas esse é o antídoto do mercado cripto. Por quê? O Bitcoin não é uma moeda, ele é uma ideia, cara. A gente replica ele facilmente. Agora, entendendo o que é o mercado, a gente replica a ideia do Bitcoin. Se precisar. Se necessário. Show de bola? Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins, shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com um e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.